A conversa que a gente vai ter agora ao vivo aqui no Fast Money com o Márcio Sete Fortes, que é economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, senhor Márcio, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Fast Money. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá, né? Atualizamos agora mais uma tentativa, né, que não avançou e, de fato, o governo dos Estados Unidos em shutdown a partir dessa quarta-feira por falta de acordo, né? Quais que são os principais efeitos esperados dessa paralisação, tanto para a economia americana quanto para o comércio global? Aqui no Brasil tem algum impacto? Olha, esse shutdown, ele, a princípio, não tem mexido muito fortemente com os mercados globais, né? Nós olhamos, por exemplo, para a Ásia, vemos que o indicador da Bolsa do Japão, o Nikkei, ele se moveu em função de um relatório interno. Nós vemos, por exemplo, também que o principal indicador da Bolsa indiana estava de olho e se moveu ontem em função da questão da manutenção interna dos juros. Então, são fatores internos que ainda continuam mexendo com as bolsas pela Ásia, etc. Não tem ainda uma grande preocupação. A preocupação deverá decorrer de uma maior extensão desse shutdown. Então, é o tempo de duração que pode determinar que os mercados fiquem mais ou menos nervosos e, principalmente, se o presidente Trump levar a cabo a ideia de demissões em massa, aproveitando o afastamento que deverá decorrer do shutdown. Márcio, boa tarde. Márcio, eu acho que essa questão do shutdown, né, quando acontece, é sempre um cabo de guerra, né? Um partido está puxando de um lado, outro tenta aprovar uma proposta, não consegue. E, nesse momento, os republicanos têm mais força, então tentaram pressionar os democratas seguraram e falaram, não, nós vamos seguir em frente com o shutdown. Quem você acha que, para reverter esse shutdown, um dos dois tem que ceder? Como é que você acha que vai ser essa negociação? Quem que vai ceder primeiro? Olha, historicamente, o Congresso norte-americano sempre definiu as suas regras necessárias ao consenso. E isso sempre prevaleceu. A essa altura, normalmente, o Congresso já teria definido o seu orçamento, mas nos últimos 30 anos essa não é a realidade. É uma realidade que mudou muito fortemente e talvez isso decorra um pouco da perda da capacidade de jogo político entre os atores no Congresso norte-americano. A questão de ceder um pouco para conseguir ganhos não tem sido considerada. E o que acontece? Há um custo político muito alto nisso por conta do eleitorado norte-americano perceber que o processo decisório entre democratas e republicanos não reflete uma preocupação com o bem-estar social, mas sim, a princípio, o eleitor começa a perceber que essas decisões, esse jogo político, está mais focado num processo decisório entre o bipolar, a bipolaridade existente no Congresso americano, onde uma parte tenta apenas prevalecer sobre a outra, e esse custo político é alto. E por que isso acontece? Aí, dentro do Congresso norte-americano, se nós olharmos, por exemplo, a Câmara, menos de 10% dos deputados foram eleitos com uma margem muito pequenininha de votos. Então, significa que a maioria dos deputados, um número muito grande, acima de 10% desses deputados eleitos, foram eleitos com margens mais dilatadas. Então, não há uma preocupação tão grande entre eles no custo político relacionado a isso. Então, o que acaba ficando de lado é justamente a questão de ceder agora para ganhar um pouco. Então, ambas as partes ficam aguardando, estão aguardando que a outra parte ceda e não querem elas próprias cederem para atingirem os objetivos a posteriori e o consenso se vê prejudicado. E, Márcio, quando a gente olha, então, para a história, né, não é, de fato, a primeira vez, já aconteceu várias vezes, né, a última vez há 7 anos, o shutdown nos Estados Unidos, e sempre com impacto econômico, assim, relevante, porque a gente fala de um custo que é muito alto, né, para a economia dos Estados Unidos, afeta PIB, causa instabilidade nos mercados. Como é que o senhor vê o potencial, né, do shutdown de agravar ou amenizar tensões comerciais e econômicas num cenário que já tem sido muito desafiador, não?
Olha, o grande problema ao longo dessas 3 últimas décadas foi o agravamento da dívida pública norte-americana, né, que cresceu substancialmente. Né, e esse crescimento não é um crescimento qualquer, é um crescimento bastante expressivo, o que deixa os mercados talvez um pouco nervosos, porque o que acontece é que, em última instância, o que pode estar em jogo é a credibilidade da própria economia norte-americana. Né? Quando isso é posto em xeque, né, os prêmios de risco para títulos futuros aumentam, começa a haver aí uma desconfiança maior em relação à economia norte-americana, que pode sim abalar as bolsas pelo mundo. Os movimentos podem começar a ser movimentos que não estamos vendo agora, mas que poderão se modificar à medida que o tempo passe. Então, o grande fator definidor aqui é que não haja, nesse momento, um movimento que leve a uma solução rápida desse shutdown. Se isso se estender, certamente os mercados começarão a ficar mais nervosos, coisa que eles ainda não estão. Agora, existem outras questões, por exemplo, como o atraso, uma vez que os órgãos internos comecem a entrar numa certa paralisia, né, há, por exemplo, atrasos na divulgação de dados, como o próprio payroll norte-americano, que é usado para seria o principal indicador para o Federal Reserve tomar as suas decisões em relação à manutenção de taxa de juros ou redução de taxa de juros, né, e isso pode também afetar a economia norte-americana, no sentido de que não se depende exclusivamente da divulgação do payroll para definir taxa de juros. Não é? Há outros indicadores, há outros dados, inclusive de dados privados, mas ainda assim isso pode afetar o Federal Reserve na sua decisão de manutenção de taxa de juros ou de redução de taxa de juros, como o próprio presidente Trump deseja. Quero agradecer Márcio Sete Fortes, economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, pela participação aqui e por ajudar a gente a entender, né? Trazer todo esse contexto em relação ao shutdown. Muito obrigado, então, Márcio. Boa tarde para você. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.